Episódio de número 73 do podcast DevPro. No episódio de hoje, vamos abordar aí uma questão que também sempre me passam aí, que vamos aí discutir se programar é difícil ou não. Já vi muita gente conversando sobre isso, um tema que costuma causar aí algum certo alvoroço nas comunidades de tecnologia. Tem gente que diz que para todo mundo é fácil, tem gente que fala que não é tão fácil assim, que não é difícil. Enfim, hoje vamos dar a nossa opinião aqui, eu e o Moacir, sobre o assunto. Bom dia, meu querido Moacir. Bom dia, bom dia. Bom dia para quem está nos acompanhando ao vivo aí pela live do Instagram. Boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem nos acompanha através das gravações, seja a gravação em vídeo no YouTube, seja no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, em todos esses outros aplicativos de podcasts, né? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, muito boa madrugada, seja o horário que você esteja ouvindo. Muito bom dia, pessoal que está na live. W. César, Barri Lucas, Ávila BJJ, é jiu-jiteiro mesmo. Alexandre Cabanas, Thiago Len, Elton Teixeira, muito bom dia a todo mundo. E vamos ao que interessa, né? Essa é uma dúvida que o pessoal, a gente, só contextualizando, né? Toda semana não, de tempos em tempos, a gente vai abrir uma turma nova, né, do Bootcamp DevPro. A gente faz uma campanha antes, né, de marketing, a gente faz a jornada rumo à primeira vaga e aí a gente roda uma pesquisa com o pessoal para entender o que o pessoal está esperando, né, e poder fazer um evento mais gerar a maior qualidade possível, gerar o maior valor possível para quem estiver nos acompanhando ali no evento, né? E numa das perguntas a gente pergunta, né, numa das questões, né, a gente pergunta o que acontece, né, para você, o que está te impedindo de conquistar a sua primeira vaga, né? E toda vez que a gente pergunta isso, né, não diria majoritariamente, mas eu diria que uma boa parcela das respostas diz que programar é muito difícil. E aí, Renzo, eu abro essa pergunta, antes de perguntar de fato se programar é difícil ou não, eu abro esse episódio perguntando o seguinte: por que você acha que programar... Por que você acha que as pessoas acham que programar é difícil? Quase que eu errei aqui. Sim, é porque eu acho que as pessoas acham, né? Isso. Por que existe essa crença, né, de que programar é difícil? Isso. E aí, obviamente, a gente vai deixar a resposta se é difícil ou não para depois, né? Exato. Aqui é a escola João Kleber de podcast. Fique aqui comigo. Mas então, o que eu observo das pessoas que acham que programar é difícil, na minha opinião, são duas grandes razões que, de certa forma, estão conectadas uma à outra, né? Que para mim é ignorância e é por conta da ignorância acreditar em certos mitos, tá? Então aqui a questão da ignorância é por não ter conhecimento da área. Quando você não tem um conhecimento de alguma coisa, você tenta, né, formar alguma realidade com o que você observa no mundo, com um aspecto mais próximo àquela realidade que você está tentando analisar, você vai fazer uma análise sobre isso. Então, por exemplo, tem muita gente que acha que para programar precisa saber matemática avançada. Tá? Tem muita gente que considera isso. Não sei talvez o porquê, mas tem muita gente que acha, talvez por ser uma matéria da parte de exatas, né? Mas a turma acha que você vai precisar fazer cálculos numéricos absurdos, né? E obviamente pode ter área que sim, você vai ter que saber fazer esse tipo de matemática, mas existem várias outras áreas que você não vai precisar ser um ás da matemática para trabalhar. Por exemplo, as áreas que eu trabalho, a programação web em geral, você não vai precisar ser um ás da matemática para conseguir atuar nela. Por exemplo, front-end, minha área onde eu sou especialista, back-end, DevOps, não são áreas em que a matemática em si é tão relevante. Se você souber as 4 operações básicas, soma, subtração, multiplicação
e de visão, você consegue se virar muito bem nessas áreas, porque a dificuldade maior para essas áreas vai ser entender as partes e como elas se comunicam. Então é mais uma questão, por exemplo, se você gosta de Lego, né? Você normalmente, para montar Lego, você não faz assim contas matemáticas, você entende como é que as peças funcionam e começa a encaixar uma nas outras, né? Então tem que entender esse tudo. Uma outra suposição minha é que as pessoas também se assustam, e aí eu tô falando até por mim também, né? Eu sempre olho para trás e também tento olhar a minha realidade. Muita gente se assusta com aquelas telas pretas, né? Principalmente que às vezes aparece no filme um hacker digitando um monte de coisa rápido, só aparece a mão digitando uma tela preta, ele escreve e as coisas acontecem. Então, a verdade é que, digamos que o usuário leigo, ele não está acostumado com aquela tela preta, que é uma interface diferente do normal que nós temos aqui, digamos, para o usuário final. Normalmente, o usuário final interage com o computador através de interfaces visuais. É uma telinha, uma janela que você abre, um formulário bem estruturado, e não aquela telinha preta. Mas isso também é questão de costume. Depois, com o tempo, é normal você ver os programadores preferirem a telinha preta do que as interfaces visuais, por algumas razões que eu não vou aprofundar aqui hoje. E aí o que acontece? Essas pessoas, por conta desses dois mitos, não atravessam essa realidade para falar, deixa eu ver como é que funciona esse tal do programa. Deixa eu escrever uma linha de código só. Deixa eu escrever uma linha de código e saber como é que o código é executado no meu computador. Então, as pessoas que já executaram uma vez na vida uma linha de código sequer, já colocam, já mandam pro lixo esses dois mitos por ignorância, né? De entender, vai lá, escreve, roda um programa uma vez, vai demorar estourando aí 5 minutos para fazer isso. Talvez, se você for na internet aí no nosso desafio DevPro que tá rolando, eu te ensino inclusive a executar essa linha de código no seu navegador, na estrutura do Google. Você vai lá, coloca uma linha de código, ela é executada, te dá a resposta na tela, e aí você já entende como funciona todo o processo de programação. Pelo menos tem uma ideia geral de como funcionam os programas, né? E a verdade é, quem já fez algum tipo de planilha, no fim do dia já programou. Você já teve que colocar uma fórmula ali no Excel, você já iniciou o pensamento, que a gente chama de pensamento computacional. Se você já brincou ali com uma planilhinha de Excel, fez uma fórmula, arrastou, de certa forma você já programou. E o Excel, inclusive, permite que você programe de forma ainda mais avançada, mas o que interessa é, se você já fez uma formulinha para apresentar um resultado em uma célula do Excel, mais ou menos você já entende o pensamento computacional, e programar não é tão diferente assim de montar aí planilhas no Excel. Tem as suas nuances e as suas distinções, principalmente na interface, mas a natureza do processo em si não é tão distinta assim, não é tão diferente assim. Faz sentido, meu querido Mauro? Faz sentido, eu concordo, né? Primeiro, só um adendo, né? Você falou do filme, né? Que sempre aparece o pessoal digitando e tal. Vocês podem reparar que no filme nunca ninguém usa o espaço. As pessoas estão sempre digitando todas as teclas possíveis, mas elas não dão o espaço, né? Então, e motivo de piada, né, amor? Motivo de piada, porque às vezes tem um HTML na tela, né? O cara tá hackeando. Isso, eu já vi uma vez. HTML. A Natália fica puta, que ela fica, toda vez que aparece essas coisas, eu falo, ó, tá vendo, eles estão falando bosta. Ela tá, para de ser chato, é um filme só. A única coisa é o Mr. Robot. O Mr. Robot realmente é código. Eu tava lendo uma vez, eles têm até eles tiveram uma assessoria de um hacker, de fato, né, pro cara mostrar quais são os códigos em Python e Perl lá. Enfim. Eu acho que esse mito, né, eu vou chamar de mito aqui, é muito relativo. Por que acham que programar é difícil, né? Eu acho que antigamente, de fato, era difícil programar, né? Era muito difícil programar. Então, eu vou dar um exemplo. Quando eu fiz faculdade, há 10 anos atrás, que não é tanta coisa assim, a gente aprendeu C. E, cara, não sei se para você é difícil. Para mim é difícil programar em C. Você entendeu? Você pega assim, uma pessoa leiga. Nem coloco mais no currículo. Uma pessoa leiga que vai olhar e começa a entender void
Int, enfim, não vou entrar em detalhes aqui, mas assim, pelo pouco que eu me lembro também, né? É difícil, realmente é difícil, sabe? Você pegar essa parada. Acontece que isso era 10 anos atrás, né? E hoje em dia, eu acredito que as barreiras de entrada são menores, né? E aí, quando a gente está falando da programação atual de 2021, para iniciar, para conquistar sua primeira vaga, eu acredito que tem esse mito por causa de antigamente, você entendeu? Não sei se alguém aqui já mexeu em base de Access, né? Que a gente eu esqueço, às vezes que a gente tá começando a ficar meio tiozão já e que a nossa audiência é mais nova, né? Às vezes. Mas aquelas bases de Access, tá? Ou então o VBA, quando você pegava Excel e entrava no VBA lá e tal. Eu não entendia porra nenhuma quando era moleque. Então, assim, eu acho que esse mito vem daí, né? Vem dessa programação olhada como acho que de antigamente, né? Não sei hoje em dia. E tem também esse mito do lance do filme, né? Porra, eu tava vendo outro dia um vídeo muito bom, inclusive, do Gabriel Pato, do canal do Gabriel Pato, que ele é um hacker ético, né? E ele tava ensinando, ele tava mostrando como foi tentar quebrar o CAPTCHA do BBB, a votação do BBB. E, porra, você olha aquilo ali, aquilo é difícil pra cacete, você entendeu? Tipo assim, eu tenho 10 anos e uma puta experiência com bot, eu olhava isso e falava assim, cara, o cara chegou no nível de baixar o Chromium, e recompilar o Chromium para poder mudar uma estratégia de uma flag que ele mandava. Então, tipo assim, porra, isso é difícil pra cacete, você entendeu? Mas o contexto importa. E o contexto que a gente sempre discute aqui é aprender a programar é difícil com qual objetivo? Para qual objetivo? E o nosso objetivo aqui é muito claro, conquistar a primeira vaga como programador. Você entendeu? Porque beleza, se pro Gabriel Pato fazer o que o Gabriel Pato faz é difícil pra caramba, tudo bem, o Gabriel Pato tem 15 anos de experiência, 20 anos de experiência, você entendeu? Então, para ele, no começo também era difícil, mas você tem uma grade, você tem um processo evolutivo aí no meio, né? Você vai ganhando experiência e quanto mais experiência você ganha, menos difícil fica, né? Ou então, novos assuntos que até então não estavam no seu radar começam a ficar no seu radar e vão sendo difíceis, e o que você vai aprendendo antes vai deixando de ser difícil. O que você tinha dificuldade antes vai deixando de ser difícil. Então, eu acho que esse mito, a gente tem que tomar cuidado com o mito, porque ele tem que ter contexto, entendeu? O Vitor Augusto comentou aqui, né, na nossa live, que quem acha que programar é difícil é só começar com Python e o problema está resolvido. O Vitor Augusto está queimando a nossa pauta aqui, mas a gente vai falar sobre isso mais pra frente. E o Lia SB, ou Lia SB, eu não sei, eu não consigo ver a foto aqui. Quem estuda Python não tem tempo para depressão, a mente sempre ativa. É isso aí. Inclusive, eu gosto muito de programar, porque é meio que resolver um quebra-cabeça, né? Você exercita a mente. Enfim, beleza, a gente já sabe por que programar é difícil, né? E antes de ir para a segunda perguntinha, vou só fazer os nossos anúncios comerciais, né? Então, o primeiro de todos, se você está ouvindo aí ao vivo, você clica no coraçãozinho aqui do lado, aqui, e vai para subir coraçãozinho. Quanto mais coraçãozinho tem, mais o Instagram espalha a live, mais a gente recebe gente. Eu vou ficar muito feliz, o Reis vai ficar muito feliz, muito agradecido se vocês fizerem isso. Se você estiver vendo a gravação no YouTube, manda o link para um amigo seu, compartilha aí com ele, um amigo que quer conquistar sua primeira vaga. Esse é o foco do nosso podcast, então compartilha com esse seu amigo, por favor, e se inscreve no canal, dá um like, ativa o sininho lá para sempre receber notificação. E se você estiver ouvindo nas plataformas, né, Deezer, Spotify, Apple Podcasts, bate um print da tela, posta no seu stories e me marca, @MoacirModa, marca o Renzo, @RenzoProBR, e para ajudar-nos a espalhar a palavra, né? E deixa seu review também, deixa suas 5 estrelas ali, se você achar que a gente merece as 5 estrelas. A gente vai ficar muito feliz, a gente lê todos os reviews, e isso é muito gratificante para nós, tá? Bom, beleza. Propaganda feita. Lia. Desculpa, Lia. Propaganda feita.
vamos à segunda pergunta, né? Que beleza, a gente já sabe que isso é um mito, né? Assim, não vou classificar 100% de certeza que é um mito, porque depende do contexto, né? Mas para a primeira vaga, eu acho que é um mito. Você concorda comigo, Renzo, que é um mito? Concordo. Então, concordo. Vamos chegar aqui agora, né? Se você acha que realmente é um mito, explica para mim. Programar realmente é difícil? É isso aí, né? Então, acho que o Moacir trouxe o aspecto em que ele comentou do vídeo que ele viu, né? Do Gabriel Pato, sobre a quebra de CAPTCHA, e achou complexo, né? E aí eu acho que isso traz a nuance desse contexto de programar. Depende muito do contexto, como o Moacir falou. Por exemplo, programar um foguete que está rodando lá em Marte, num espaço tão longínquo, em que você vai dar um comando e vai demorar alguns minutos até que o comando chegue lá no helicóptero, é uma programação complexa. Com certeza é complexo, né? Agora, no contexto que a gente traz, que é a primeira vaga, não precisa e não é difícil chegar lá. Exige disciplina, então não vou falar que é fácil, mas não é tão difícil quanto as pessoas leigas que estão de fora imaginam. E normalmente quem está procurando a primeira vaga ou é uma pessoa leiga ou é uma pessoa que só deu os primeiros passos ainda dentro da programação, né? E aí o que acontece? Dependendo da área em que você escolhe, não é tão complexo assim. Eu acho que o detalhe que até o nosso querido Daniel trouxe aqui, né? Para mim, a maior dificuldade de quem está começando agora é escolher o que estudar. Que é o ponto que a gente bate também, né, moça? Bate extremamente. Exato. Que é relativamente simples chegar na sua primeira vaga. Mas justamente se você evitar a confusão que tem na internet, que foi a dificuldade que o Daniel colocou aqui. É difícil escolher o que estudar. Por que é difícil escolher o que estudar? Porque se antigamente nós tínhamos poucas tecnologias, agora a gente tem uma explosão de tecnologias e conteúdo na internet. Tem um monte de coisa. E aí cada um fala uma coisa. Não, para você entrar no mercado, é valorizado o full stack. No mercado, a frase é assim, no mercado você precisa ser um full stack. E não é dado normalmente o restante do contexto. Eu concordo com essa afirmativa? Concordo. Mas o que eu discordo é que você precisa ser um full stack para a primeira vaga. Então tem que tomar o cuidado de fazer essa diferenciação. Então, por exemplo, se você vai entrar para programação web, a gente sempre fala aqui, inclusive, me indicaram para dar um nome para isso, Moacir. Dar um nome para uma área, uma linguagem, um framework. Um amigo meu me deu aqui a dica e falou, vou chamar de Santíssima Trindade aqui. Tá? Santíssima Trindade. Anote aí que ele falou, Renzo, você tem um nome para isso? Eu falei, não tem. Aí ele mencionou, Santíssima Trindade. Falei, vou usar. Então, a Santíssima Trindade para quem está procurando a primeira vaga. Escolher uma área, uma linguagem, um framework. Por exemplo, na área web, nós temos 3 grandes áreas. Operação, que é quem toma conta da infra, toma conta dos servidores e do seu monitoramento. Front-end, quem é responsável por fazer as telas, aquilo que o usuário vê e vai interagir. E a programação de back-end, que é aquele do servidor. Então, escolha uma só. Se você escolher só uma área, depois, dentro dessa área, apenas uma linguagem, e dentro dessa linguagem, uma ferramenta que resolva o problema que você está trabalhando, o seu caminho vai ser relativamente simples, com algumas ferramentas a serem aprendidas no meio do caminho. Mas, por exemplo, como o nosso querido aluno Vitor Augusto falou, aprenda Python e tá tranquilo. Ou seja, o que eu falo? Eu gosto de quê? Eu sou um especialista em back-end. Manjo das outras áreas? Sou o full stack? Sou o full stack, mas eu sou especialista mesmo em back-end. E aí, o que eu indico pra galera? Eu falo, olha, beleza, vamos escolher agora. Escolhi a área, vou escolher uma linguagem que seja simples de aprender. Qual é a linguagem mais simples de aprender que eu conheço? Python. E sendo poderosa também. Também dou a linguagenzinha de brinquedo. A linguagem mais fácil de aprender, que é Python, vou com ela. E aí vou aprender com a ferramenta Django. Por quê? Porque ela já traz todas as soluções que eu não vou dizer todas, mas 90% das soluções para os problemas corriqueiros. Inclusive, às vezes você não sabe nada, você coloca um formulário lá e o Django te apita um erro, você fala, nossa, o que é esse tal de CSRF?
Aí você vai lá, vê como consertar aquele problema em um formulário e, na realidade, se você pesquisar, você descobre que o Django já está te protegendo contra ações maliciosas na internet sem você saber que esse ataque existe. Então você, como a gente costuma dizer, você se apoia no ombro de gigantes ao aprender Django. E aprender o básico, o fundamental do Django, o arroz com feijão do Django, não é uma tarefa complicada. Como, se você está aqui vendo ao vivo, basta você se inscrever aqui no link da minha bio. O link está aqui na minha bio nesse momento. Vai ficar até quando, Moacir? O Moacir vai dar uma olhada e ele fala pra gente. A jornada começa no dia 17 de maio. Então, no dia 17. Então, vamos supor, vou chutar que até dia 20. Até dia 20 de maio. Se você se inscrever lá, eu vou fazer um sistema real com você durante uma semana. E isso era impensável. Sei lá, talvez 10, 15 anos atrás, quando eu e o Moacir estávamos aí estudando programação, isso não era impensável ser tão fácil assim, produzir um sistema. E aquilo ali já dá uma visão geral do que você tem que fazer, onde que você tem que chegar. E para isso não é tão difícil quanto as pessoas imaginam. Agora, eu não me atrevo a dizer que é fácil. Por quê? Porque exige uma e apenas uma coisa, e eu sei que nessa coisa o ser humano tem uma certa dificuldade, que é a disciplina de estudar um pouquinho todo dia. Você vai entender o geralzão, separar aí, vai ver umas aulinhas. A gente tem também ali no nosso canal do YouTube, aprenda a fazer um projeto em Django em 30 minutos. Quer dizer, se você parar um dia ali para estudar, você entende o geralzão do sistema, um pouco da linguagem, um pouco do sistema, e consegue colocar um sistema Django, um sistema web rodando no ar. E depois que você consegue fazer isso, só o que falta é exercitar, aprender alguns conceitos importantes da produção de software para conseguir a sua primeira vaga. Então, conseguir a sua primeira vaga é muito mais simples, muito mais fácil do que você imagina, tá? Não chega a ser fácil, mas também não é difícil como uma pessoa leiga imagina, tá? E isso fica muito claro que... Não, diga aí, Moacir, diga aí. Eu ia voltar ao pato de novo, ia explicar o detalhe do pato, mas você prolixo aqui como sempre. Diga aí, meu querido. Eu concordo, e é justamente isso, né? Quando a gente está falando de conquistar a sua primeira vaga, né? A gente tem que entender o contexto, né? Então, assim, você pode ter diversos motivos para querer entrar na programação, para querer ser um programador profissional. Pode ser por gosto, pode ser por dinheiro, pode ser por achar legal a parada, pode ser porque você tem um bom raciocínio lógico. Enfim, você tem vários. Pode ser que você queira mudar o mundo. Você tem vários motivos para você poder entrar. Independente do motivo que você escolha, né? A gente precisa entender que é o seguinte: o mercado de programação, o mercado de tecnologia, ele está sedento, ele está ávido por pessoas, por programadores, né? E aí o que acontece? A mão de obra, essa mão de obra, imagina, vamos tentar fazer um paralelo, sei lá, com anos... Só o detalhe, né? O Moacir tá falando conhecimento de causa, que ele tá buscando gente para trabalhar aí, tá difícil, né, amor? Exato. Então, parte do trabalho que a gente faz aqui é para resolver um problema meu também, né? Diga-se de passagem. O que acontece é o seguinte: o mercado de tecnologia, ele está absurdamente aquecido, desde sempre. E assim, eu imagino que, sei lá, nos próximos 30 anos isso não vai mudar. Vai, chutando bem, sendo bem otimista, bem pessimista, nos próximos 30 anos o mercado vai continuar aquecido. Por que ele vai continuar aquecido? Porque o mundo é movido à tecnologia. Só que acontece é o seguinte: a barreira de entrada para as pessoas, principalmente no Brasil isso, né? Ela vem caindo bastante. Por quê? Porque a gente precisa de mão de obra. Você entendeu? Então, se você pegando um paralelo histórico, né? Por que a escola funciona da forma que funciona hoje em dia, né? Todo mundo carteirinha, tal, você tem aula de português, aula de matemática, 5 aulas, bonitinho, aula de história, aprende a fazer conta, aprende a fazer Bhaskara, aprende a falar português bonitinho e tal. Por que é isso? Por que surgiu isso, né? Porque lá em 1800 e
1890, 1880, há 150 anos atrás, as indústrias precisavam de trabalhadores, entendeu? Então, precisou começar a formar trabalhadores. O que acontece hoje em dia é a mesma coisa com programação. A indústria necessita absurdamente de pessoas capacitadas para programar. Então, a gente tem alguns problemas aqui. O primeiro problema é que a faculdade não forma mais essa galera. Você entendeu? Tem um gap hoje em dia muito grande entre a faculdade e o mercado de trabalho. Então, o que os caras fazem? Eu ouvi o Akita contando outro dia, né? Numa entrevista. O Akita virou e falou assim: olha, é o seguinte, a gente só pega aluno de faculdade federal. Só que pega só estagiário lá na empresa dele. Eu falei, mas por que só pega só? Eu pensei comigo, né? Não tava conversando com ele. Por que só pega estagiário? E ele falou assim, não, é o seguinte, a gente pega o cara que passou na federal porque esse cara teve a habilidade de passar na federal. Então a gente pega esse cara, traz para fazer um programa de estágio aqui e a gente forma esse cara aqui dentro. A gente ignora o conteúdo que a federal tá dando para ele e forma o cara aqui dentro. Ou seja, a federal é só um filtro para ele virar e falar assim, bom, esses caras aqui são melhor que a média. Então, vamos pegar eles e vamos formar aqui dentro. Ou seja, a faculdade não forma. Aí você tá pensando assim, puta, mas eu não tô numa federal, não vou conseguir, né, tal. Isso é a empresa do Akita. A empresa do Akita é grande, a empresa do Akita presta serviço para clientes do exterior. Eu vi ele falando outro dia, acho que 70% dos clientes dele são do exterior. Então, assim, é um game lá que, beleza, você não precisa começar por esse game, você pode ir para essa empresa depois, você entendeu? A questão é, o mercado tá cheio, lotado de demanda, de pequenas demandas. Vou dar um exemplo besta. Python Pro, a gente tá programando, a gente tá planejando a mudança de plataforma. E, cara, programação simples para mudar a plataforma. E a gente não acha ninguém para ajudar a gente. Entendeu? A gente tá meio que fazendo aos poucos, eu e o Renzo e tal. E não acha ninguém para ajudar a gente. Você entendeu? Lá na Codivance a mesma coisa. Softwares básicos, simples, que você não precisa de uma puta ciência de foguete para desenvolver. E eu não tô achando gente. Por quê? Porque tem uma outra questão aqui que é o seguinte. Há uma debandada de programadores pro exterior. Então, porra, nos últimos 2 anos, o real desvalorizou, sei lá, 30%, imagino eu, 25%. E aí o cara vem e fala assim, porra, peraí, pandemia, tô trabalhando na minha casa com uma empresa, sei lá, tô no interior trabalhando para São Paulo, ou então tô trabalhando aqui na Zona Norte para uma empresa da Zona Sul. E não vejo os caras faz 3, 6 meses. Se eu consigo ver os caras 6 meses e trabalhar bem, eu consigo fazer isso pros Estados Unidos. E os caras estão indo pra gringa. Entendeu? E olha, sem citar nomes, obviamente, não são programadores assim, nossa, absurdos de bons, gênios da matemática, não. São pessoas comuns, como eu, como o Renzo, pessoas comuns, você entendeu? Eu brinco que a gente não é gênio, a gente com menos experiência, com menos experiência que a gente. Com menos experiência. Não falando, né? Porque experiência é experiência, não tem nenhum mérito em falar eu tô 15 anos na indústria. Mas tem gente com 2, 3 anos fazendo esse movimento. Exato. Então, assim, ó, o Daniel falou aqui, eu vi isso em uma empresa que eu trabalhava, onde entrou um dev com mestrado e com pouca experiência prática. Em pouco tempo o cara estava se virando muito bem e era Java, ou seja, conseguiu se virar no Java, né? Ele tá falando do filtro da federal, né? Mas a questão é, você não precisa passar numa federal, você não precisa ter a capacidade de passar numa federal para programar. Por quê? Porque dado todo esse contexto, eu fiz toda essa introdução prolixa, igual o meu parceiro de bancada aqui, para explicar o seguinte, oferta e demanda e contexto. O contexto é, existe uma demanda urgente por programadores. E os caras não conseguem resolver isso só na formação. Qual que é qual que é a outra vertente que o mercado vai trabalhando para desenvolver isso, para resolver isso? É diminuir a barreira de entrada. Então, se você pegar o Django hoje em dia, com 1 semana de trabalho, você consegue colocar um software no ar.
Eu estou falando isso com propriedade de causa. Eu coloquei um software no ar semana retrasada. Obviamente, não é um software completo, tal, mas eu estava experimentando, tinha uma ideia e queria fazer um teste. Coloquei um software no ar em uma semana e o software está rodando. Se você entrou na jornada rumo à primeira vaga, você passou por esse software. Você entendeu? Então, assim, a barreira de entrada está diminuindo. Então, cada vez mais, você não precisa saber todos os conceitos de ponteiro em C, por exemplo. O que você precisa saber é conceito básico de matemática, lógica básica, inglês. Cara, faz muito bem aprender inglês, mas eu imagino que dá para começar sem. Eu acho que não vai ser tão mandatário no começo. Então, assim, a barreira de entrada está muito baixa, está baixando cada vez mais. Então, o que a gente defende aqui, né? Tem muita gente que discorda veementemente do que a gente fala aqui, fala que a gente tá vendendo ilusão, tal. Não é ilusão, é contexto. O que a gente defende é o seguinte: conquiste a sua primeira vaga. Quando você conquistar a sua primeira vaga, você vai mudar o cenário, que você vai passar a ganhar para trabalhar. E quando você passa a ganhar para trabalhar, você vai ganhar para estudar também. E aí você se desenvolve. Então, quando as pessoas viram e falam assim, programar é difícil, eu pergunto, em qual contexto? Programar para a primeira vaga não é difícil. Eu afirmo, não é difícil. Programar para desenvolver um foguete, para desenvolver um aparelho médico que é um pulmão artificial, isso é difícil pra cacete. Eu não consigo fazer, o Renzo não consegue fazer. Imagino que grandes amigos nossos, que são bons pra cacete, não conseguiriam fazer de primeira, teriam que se habituar. A questão é, isso é um micro nicho. Você entendeu? Programar para resolver problema, que é o que a gente defende aqui, programar para resolver problema é muito mais simples do que parece. Concorda, Renzo? Falei muito. Concordo, né? E quando você pega essas áreas, né? Igual o Moacir fala, nossa, eu não ia conseguir fazer a quebra de CAPTCHA igual o Gabriel Pato lá, né? E por que você enxerga... Normalmente a gente enxerga isso em pessoas que estão em áreas diferentes da nossa na área de programação, né? Sim. Quando você pega alguém que faz a programação embarcada, você fala, nossa, programação embarcada é difícil, hein? Ah, mas quando alguém vai e olha outra área, nossa, mas data science é muito difícil, hein? E a verdade é, e aí quando você olha para sua área, todo mundo que também te olha de fora para sua área, programação web, nossa, mas programação web é difícil, precisa saber muita coisa. Então, quando a gente olha ainda para o lado, é porque a gente não viu a caminhada da pessoa, né? O que ela fez até chegar até ali. E ela não teve que chegar nesse ponto de quebra do CAPTCHA do BBB e colocar um vídeo online para ela gerar esse valor e ser paga por isso. Tem toda uma caminhada até ali, como o Moa falou, são 10, 15, 20 anos de experiência. E às vezes isso também assusta, né, os novatos, isso é muito comum lá no curso. Falar, eu acho que eu nunca vou conseguir chegar no seu nível. E eu falava, gente, quando eu tava aprendendo, eu achava a mesma coisa. E agora que eu tô 10 anos no mercado, eu vejo que é só uma questão de tempo, só isso. Só uma questão de tempo, não é uma questão de dom completo. O dom só vai determinar qual é a velocidade que você aprende, mas sim, quem continuar aí na jornada, depois de 15, 10 anos ali, começa a não ter essa discrepância toda. E fazendo, assim, existe dom, existe gênio, sim, tem pessoas, tem coisas que você não vai conseguir fazer. Porque, cara, o Renzo fala muito isso, né? Tem gente, e ele estudou no ITA, né? Então, no ITA, ele conviveu com gênios do lado dele, né? E ele fala, tem 2, 3 ali que, cara, não dá, que a cabeça funciona diferente, né? Sim. Quem assistiu, se alguém aqui tem assistido O Gambito da Rainha na Netflix, vai poder ver isso. Você assistiu essa série? Assisti. Você vê que Deus tocou diferente ali, você entendeu? Nasceu sim, diferente. Porque a pessoa tem facilidade, né? Tipo, aquele lance da menina conseguir repassar as jogadas na cabeça, né? Dela conseguir treinar na cabeça. Ela tem uma memória fotográfica muito boa, ela tem um raciocínio lógico muito, muito bom, né? Ela tem uma memória fotográfica excepcional, um raciocínio lógico excepcional. Isso é 1 em 1 milhão. A questão é,
Você não precisa disso. Você entendeu? Hoje em dia, você pensando... A gente sempre fala focando em salário aqui, né? Pensando em salário, cara, é papo de 4, 5 anos para você ganhar um salário legal. Você se dedicando minimamente. Agora, não adianta também, tipo assim, não, vou trabalhar das 8 às 5, final de semana não vou fazer nada, Netflix, depois do trabalho não vou fazer nada, porque é o seguinte, tem que ter esforço. Porque justamente, o que a gente prega aqui, o que a gente defende, o que eu acredito, e é como eu trabalho, como eu vivo a minha vida, que é o seguinte, 90% esforço e 10% dom. O que você vai fazendo ao longo do caminho é aprendendo a empregar o seu esforço de forma mais inteligente. Agora, se 90% é esforço e 10% é dom, cara, sempre vai ter alguém se esforçando mais que você. E aí, beleza. Você não precisa se esforçar, você precisa ser o cara que mais se esforça no mundo. Você só tem que se esforçar acima da média. E a média brasileira, cá entre nós, é muito baixa. Muito, 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 muito baixa. Só de você estar essacompanhando essa live aqui, você com certeza já é uma pessoa acima da média. Você entendeu? Então, eu acredito que essas são as questões, né, que mostram que programar é muito mais simples do que parece, né? E beleza. Eu acho que o pessoal tá mandando pergunta aí. A gente vai terminar aqui o próximo item da pauta. Eu vou responder todo mundo, tá bom, pessoal? E para finalizar nossa terceira pergunta, né? Beleza, já que programar é simples, mas dependendo de onde você quer chegar, vai ser difícil, vai ser longo, a jornada vai ser relativamente longa. Como que a gente faz, Renzo, para aproveitar essa jornada e programar cada vez melhor, evoluir constantemente? Então, para isso o Moacir já deu a resposta pra gente. Ou seja, você não precisa ser um gênio, até porque se a condição para programar e programar bem fosse ser um gênio, não teria o que você fazer. Ou você nasceu com, ou você não nasceu. Então, não teria mais o que você fazer. E mesmo que você tenha o dom sem colocar em prática, sem persistência, você não vai chegar em lugar nenhum, não adianta nada. É o que se fala de um diamante bruto, né? Ele precisa ser lapidado. E o que você precisa nesse processo, como o Moacir também já bem colocou, e é também no que eu acredito, potencialmente por isso que a gente fez a sociedade, né, Moacir? Uhum. É o acreditar nessa persistência, não só acreditar, como ver os resultados dessa persistência. Pelas áreas, não só na área de programação, como em qualquer área, mas a área de programação em particular, você precisa estudar todo santo dia. E não só estudar, você precisa praticar o tempo inteiro. Por quê? Porque a programação é igual aprender a cozinhar. Não adianta você ver todas as receitas do mundo. Na hora que você for fazer lendo, não vai sair bem a primeira vez. Você vai ter que experimentar e tentar fazer a receita algumas vezes para ficar bom naquela receita. É igual fazer esporte. Não adianta você ler sobre natação, ler a biografia do Michael Phelps, ver como é que era a técnica da virada do Michael Phelps. Não vai adiantar você ler. Você vai ter que cair na piscina e treinar todo santo dia para ficar bom naquilo. Assim como tocar um instrumento. Não adianta você ler todos os livros do mundo sobre um violino, sobre como tocar um violino, quais são as notas, onde é que você coloca os dedos. Você vai precisar colocar a mão no instrumento. A mesma coisa em programação, você vai precisar codar. E aí, o que eu observo, né? Por exemplo, nós estamos fazendo aqui um super curso de estruturas de dados, que é uma das matérias conceituais mais importantes que se vê na faculdade. Eu estou fazendo um curso gratuito lá no canal do YouTube. E aí, o que eu vejo? Eu vejo gente que já está aí 4 anos do mercado, que já viu essa matéria, refazendo de novo. E codando os problemas de novo. Problemas que às vezes a turma vê, mas isso aí de novo. Mas eu não implemento uma ordenação no meu dia a dia. Então não entendeu que aquilo ali é a pessoa afiando o machado, é deixando o machado mais lisinho, é entendendo melhor os conceitos, é trabalhando com aquilo, melhorando e praticando aquilo que ela vai precisar no dia a dia dela para chegar mais longe. Não é para a primeira vaga.
Mas agora é o outro nível, passei na primeira vaga, agora eu estou almejando um bom salário, como o Moacir disse, a gente já fez um podcast sobre salário, mas essa é a galera que está almejando e já está ganhando, inclusive, salários maiores que R$10.000. E a pessoa sabe que ela continua estudando, não é só estudo, tem a parte de soft skill, mas essa parte técnica também é importante na nossa área. Então, não tem segredo. É ser persistente, estudar um pouquinho todo santo dia e ter a consciência que não existe isso de pronto. Agora me formei, acabaram os estudos. Ou consegui a minha vaga, pronto, agora não preciso mais estudar. Cara, em qualquer área hoje em dia da atualidade você precisa estudar sempre. Mas a área da programação é uma das mais cruéis. Se você parar de estudar, você para no tempo e fatalmente vai ficar aí... em algum momento vai ficar preso em uma tecnologia que vai deixar de ter tanto mercado. Então, para não correr esse risco, você vai ter que estudar sempre. Não tem muito jeito. Mas e para tudo na vida, né? Não só na programação. Se você para, como diria Flávio Augusto, não existe estabilidade, né? Se você para, em algum momento, a partir do momento que você para, você já está caindo, né? Então, tem que sempre continuar se aprimorando, certo, meu querido Renzo? Bom, quanto a esse assunto, eu acho que eu acabei queimando a pauta na segunda parte, né? Então, pessoal, vamos para as perguntas, né? Pessoal agradecendo aqui, o Eric Amaral, muito obrigado pelo elogio. Oswaldo Martins também, obrigado pelo elogio. Oswaldo Martins. Brito Rodrigo, quase toda empresa em busca de... Quase... Não entendi aqui, mas ele tá falando aqui. Quase toda empresa procura em busca de programador, pedem o inglês. Acho que é isso, né? E sim, pede o inglês. A empresa pede o que ela quiser. A questão é, vai achar um cara que... Você pega uma empresa, por exemplo, que fala assim, não, eu tô procurando um programador júnior, iniciante, que tem inglês, que tenha... formado em formado na federal, e beleza, você pode procurar, você vai conseguir? Eles vão conseguir? A questão é o seguinte, tem mercado para todo mundo. E você não precisa passar na melhor empresa do mundo, você só precisa conquistar a sua primeira vaga. Cara, arrisco, assim, obviamente estou generalizando, né? Mas seja onde for, entendeu? Porque aí você começa a jogar o jogo, né? O que o Renzo falou. Você precisa de prática e você não vai conquistar a prática necessária para se tornar um programador de fato fazendo projetinho no YouTube, brincando, fazendo coisas que não serão utilizadas de fato. Isso serve para você começar e para você simular o ambiente da vida real. Então você treina, mas só ganha o campeonato quem joga o jogo. Você entendeu? Você não vai conseguir ganhar o campeonato só treinando. Você entendeu? Eu faço CrossFit e existe uma galera... existe competição de CrossFit e tal, né? E tem um cara lá que treina com a gente que ele é um monstro treinando. Um monstro. Ninguém pega o cara treinando. Todo campeonato ele pipoca. Todo campeonato. Ou seja, treinar não às vezes o cara vem e fala assim, não, eu escrevo um código super rápido, o meu código tá 100% testado, tal, não sei o quê. Ok, você tem prazo, você tem restrição de equipe, você tem restrição de orçamento, você tem restrição de tempo. Isso que você aprende na vida real. Ou seja, estou falando tudo isso para mostrar que na vida real não se dá, você não vai conseguir sempre o que você quer, você vai conseguir o que tem. E aí, beleza, as empresas estão pedindo inglês, se aplica mesmo sem ter inglês. Se a empresa não achar alguém que consiga inglês, mas você é bom, e aí fala assim, beleza, eu vou contratar você, só que, ô Rodrigo, eu preciso que você aprenda inglês. Eu vou te dar uma chance aqui, beleza, mas eu preciso que você aprenda inglês. E aí, no dia seguinte, você se matricula no Cambly e começa a falar inglês todo santo dia. Você entendeu? Mas vai mudar a situação, porque você vai estar recebendo um salário para isso, entendeu? O Alexandre Cabanas perguntou se a gente ensina a analisar dados no curso. Não, a gente ensina programação web no curso, Alexandre. E com relação ao inglês, né? Tá procurando alguém que fale inglês. Quem fala inglês normalmente tá indo pro exterior agora, Exato. Meu amigo. Então, eu quero, querer...
As empresas podem querer tudo. E assim como elas querem também o full stack, querem um monte de coisa. Se você pudesse ter o full stack, que sabe data science, que sabe tudo, elas iam querer também. Mas a realidade que se apresenta é outra. Gabriel Torres G. Não é tão fácil conseguir a primeira vaga, mas aprender a programar só depende do nosso esforço. 2 grandes pessoas que me ajudaram a conseguir ir de mecânico a programador. Muito obrigado, Gabriel. Fico muito feliz. Ó, de mecânico a programador é um exemplo de que pessoas comuns podem conseguir. E estou falando pessoas comuns sem o menor demérito, muito pelo contrário. Eu me considero uma pessoa completamente comum, o Renzo se considera uma pessoa completamente comum, e ele teve mais um ponto aqui que ele falou que é muito importante, que ele falou: não é tão fácil conseguir a primeira vaga, mas aprender a programar só depende do nosso esforço. Existe uma diferença muito clara. Aprender a programar é parte do processo para você conquistar a sua primeira vaga. Tem diversas outras habilidades que você precisa desenvolver que vão te... Pode ser que você só programando, só aprendendo a programar, você consiga a sua primeira vaga. Mas se você... E o detalhe com o Gabriel, casado aí, 2 filhos para conseguir isso aí, tá? Então, exato. Mas, inclusive já fica o convite aí, ó. Gabriel, vamos fazer uma entrevista sobre isso aí pra jornada, hein? Sim. Terminando meu ponto, são coisas diferentes e você desenvolvendo essas habilidades que vão te ajudar a conquistar a sua primeira vaga, você vai conquistar muito mais rápido. Então, assim, aprender a programar é pré-requisito. Você não precisa aprender pra caramba, você precisa aprender o mínimo necessário. E o pulo do gato tá em desenvolver outras habilidades, que é, inclusive, o que a gente vai ensinar na jornada rumo à primeira vaga. O filme que a gente falou não é filme, é série, é o Gambito da Rainha. Daniel Bastos, como diria a Dory, continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar. No nosso caso continue a programar, continue a programar, continue a programar. Então, última pergunta. Rodrigo Brito, vocês como recrutadores, fiz um teste para a vaga de training para a Cubo Tecnologia na entrevista. Eles só me perguntaram assunto, o que faço no dia a dia e nas minhas folgas. Fiquei até pensando que ia ser mais técnico. É isso. Então, o cara perguntou para ele o que ele fazia nas folgas, e o pessoal preocupado com o técnico, você entendeu? O técnico, na pior das hipóteses, a empresa treina o técnico, se a empresa gostar de você, você entendeu? Então, cara, tenta, só isso. Beleza, então, Renzo? É isso aí, pessoal. Muito obrigado aí pela presença de todos. Você que assistiu aqui ao vivo, muito obrigado para você que está assistindo aqui também a gravação. Se você estiver assistindo antes do dia 20 de maio, você ainda tem a oportunidade de se inscrever na jornada rumo à primeira vaga, que começa no dia 17. O link está aqui na minha bio aqui do Instagram. Isso aí, então. Valeu, pessoal. Falou, até mais. Tchau. Falou, galera. Abraço.